Ora bem, mais uma vez, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. E para acompanhar este semi-ditado ou frase popular que o Hermano José pronunciou num dos seus programas, que eu achei delicioso, para complementar esta ideia, este vídeo, como vocês já sabem, irá chamar-se A Estranheza da Exposição. É que isto está associado também a várias problemáticas socio-psíquicas deste nosso mundo muito bonito, muito lindo, que mais parece um circo. Pronto. É que, entretanto, há coisas que nos podem levar assim a uma certa estranheza, tanto a quem gosta de se expor, como para quem gosta de apreciar o que é exposto. Na perspectiva artística, puramente artística, a obra de arte em si é um objeto. E como tal, pronto, o artista poderá, sem dúvida, portanto, a pessoa que produziu a peça de arte, poderá, sem dúvida, pronto, tentar ficar mais ou menos atento às críticas que fazem à sua peça, enquanto existe a apreciação da mesma. Pronto. Mas, no fundo, ele não quer, portanto, o artista, em princípio, não quer impedir que, seja lá quem for, olhe para a peça que ele próprio quer expor. Pronto. Entretanto, saltando de tema, mas seguindo a mesma problemática, existem, por exemplo, uma grande, assim, um número exorbitante de pessoas, principalmente mulheres, que se expõem fisicamente, contudo demonstram um desagrado na apreciação das partes expostas. Isto é, nesta consideração que, por exemplo, uma rapariga anda com, pronto, tem assim só os mamilos é que estão tapados, não é? Onde, entretanto, a maior parte delas vêm-se como alvo, digamos assim, da apreciação da malta que gosta de olhar para aquilo. E isto leva-se... Isto é estranho porque, na perspectiva do artista, quando o artista demonstra em público ou expõe a sua peça artística ao resto do mundo, ele não se sente mal pelo facto de que 1 ou 10 mil pessoas estejam a babar-se enquanto olham para a peça que ele produziu. Contudo, há uma percentagem das mulheres que, mesmo estando num modo de exposição do corpo, sentem-se mal, sentem-se envergonhadas quando são alvo de observação de quem, em princípio, só poderá observar caso, seja lá o que for, esteja exposto. Caso contrário, não pode. Pronto, isto depois vai ter a problemática que as religiões durante séculos passaram, não é? Algumas na atualidade, tal ali como o Islão e afins, continuam a passar, que é a problemática do autodomínio e o autocontrole face a uma qualquer experiência visual que alguém possa ter. Principalmente nesta noção entre sexos, em que, pronto, a visualização de certas coisas desperta vontades. E lá está. Que os homens todos deste mundo saibam ou aprendam a autodominar-se. No sentido em que, pelo menos, não entrarem em estados
semelhantes aos estados que aquela malta lá do Islão e afins entram, né? Que é a necessidade de violentar e ou violar. E ou até castigar. Só pelo facto de estarem a deslumbrar algo que, em princípio, não é desagradável. Pronto. É que, pronto, entretanto, eles produzem coisas desagradáveis e não consideram que aquilo deve ser banido. Portanto, há uma psicose profunda associada, não é? Portanto, um desvio da personalidade. Podíamos falar aí com a malta da psicologia desviante para tentarmos entender que tipo de fenómenos são estes. Eu não sei, por isso, por mim, gostava que alguém me tentasse explicar melhor. Pronto. É que já são séculos e séculos a repetir o mesmo e, em princípio, o pessoal não entende. Pronto. É cansativo. Pelo menos, se o Deus existir, ele deve se sentir profundamente cansado de estar a repetir sempre a mesma coisa, quando, na verdade, pronto, era mais fácil que o pessoal entendesse isso e passasse isso à frente. Pronto. Entretanto, na mesma perspectiva, não é? Existe, por exemplo, uma das coisas curiosas que eu falo em alguns vídeos, que é a diferença entre a esquerda e a direita. Na sua maioria, a direita não quer exposição. Porquê? Porque, pela experiência, sabe que a exposição vai fazer com que o alvo exposto, portanto, a pessoa e a coisa exposta, vão ser alvo de apreciação e, como tal, de crítica. E a esquerda considera que se deve levar essa crítica e essa exposição de uma forma clara e explícita, e a direita, por exemplo, considera que não. Considera que deve ser o máximo mais discreta possível para não levantar qualquer tipo de portanto, mecânica em que haja uma maior probabilidade de serem alvo da crítica, de apreciação. Contudo, pronto, ao nível político, o que eles fazem mais é atacarem-se mutuamente. E, portanto, pronto, é assim, tanto faz. É quase como o gajo que não disse nada. O gajo que não disse nada é vítima de não dizer nada. O gajo que disse tudo é vítima de ter dito tudo. Portanto, como se começar. Mas isto para termos esta noção, não é? Em que, pronto, se eu andar, tipo, com a minha pilinha quase de fora, só com uma das partes de fora, não é? Em princípio eu vou ser alvo de observação. Seja por parte de homens ou mulheres, aleatoriamente. Pronto. E, durante o processo de apreciação, vou ser alvo de crítica. Ou porque é grande, ou porque é pequeno, ou porque aquilo devia estar escondido, ou porque sabe-se lá o quê. Nisto, a minha imagem como pessoa vai ser distorcida, digamos assim, vai ser simplificada àquilo que eu estou a expor, que é a minha pilinha. Neste sentido, em princípio, não é? Eu não deveria sentir-me mal quando existem, ora homens, ora mulheres, a apreciar e a fazer críticas à minha pilinha. Se é nesta noção do que eu quero expô-la. Pronto. Se eu não expor, em princípio não vai haver esse tipo de mecânicas onde se focam na apreciação de algo que está escondido. Toda a gente, em princípio, sabe que eu tenho, mas não querem observar. É que isto depois vai ao encontro também daquela perspectiva muito curiosa que eu também falo em alguns vídeos, que é, há uma grande maioria, um grupo bem grande de homossexuais que se juntaram à direita, sabendo que a direita
desde a direita mais fofinha, quer dizer, mais fofinha ainda é flexível, mas o resto não é nada flexível, é anti-homossexuais. E a questão é que porque é que os homossexuais haverão de abraçar aqueles que negam a sua própria experiência? Bem, há várias razões possíveis. Há uma primeira que diz: se não podes vencê-los, junta-te a eles. Pronto. E a partir do momento que estás lá dentro, és dos deles. Logo, não és discriminado ou discriminada. Mas, à parte disso, nesta perspectiva de que, afinal de contas, com esquerda ou sem esquerda, o fenómeno social acontece na mesma. Portanto, aquilo que é exposto é alvo de crítica. Portanto, mesmo que haja, por exemplo, um governo de esquerda dominante, seja de esquerda fofinha ou de esquerda extrema, tanto faz. Seja lá o que for que é exposto, vai criar esse fenómeno nas pessoas que eventualmente irão apreciar. Pronto. E portanto, este vídeo é mais uma vez sobre um tema que eu já falei algumas vezes. Contudo, eu já não fazia um vídeo destes a falar comigo próprio há bastante tempo. E hoje senti outra vez a necessidade de falar isso com mais alguém, mas não havia ninguém, nem sempre toda a gente tem aquela disposição de maturar e de me deixar falar assim à vontade. E portanto, pronto. Prefiro falar comigo, e se um dia alguém quiser ouvir estes vídeos, porém, quem não quiser, paciência. Mas pronto, que fico... deixo, assim, é estranho, não é? Porque, pronto, pelo menos na perspectiva das mulheres que se expõem bastante ao nível corporal, é estranho que haja uma estranheza como efeito de observação de alguém que está a apreciar aquilo que está exposto. E portanto, caras mulheres e amigas deste mundo, salvo vocês, espero eu, não querendo viverem no Islã, completamente tapadas de tudo e com a possibilidade de serem violentadas e mortas porque mostraram uma coisa qualquer que não se devia, podiam tentar não ser tão... não mostrar tanta fragilidade em algo que, afinal de contas, estão por vontade, por livre vontade, a expor. É que, pronto, é assim, é exorbitante o número de pessoas, ou mulheres, que expõem ora isto, ora aquilo outro. Algures reparam que o rapaz ou o homem parou uns segundos a olhar para aquilo e sentem-se mal, sentem-se envergonhadas. Não sei porquê. O artista, mesmo que tenha feito assim um quadro que é um excremento de merda, ele não vai sentir vergonha, sendo que, pronto, poderá sentir vergonha a partir do momento que toda a gente diz que a sua peça a sua obra de arte não é um excremento de merda. Pronto, aí eu percebo, não é? Se as mulheres tivessem como crítica esse tipo de adjetivos, pronto, eu aí compreendia que o sentido de haver uma vergonha. Agora, em princípio, quando existe uma espécie de apreciação que deseja, não é preciso ter vergonha. Digo eu, mas eu não sei. E como não sei, pergunto. Como eu dizia, quem não sabe, em princípio, o melhor que pode fazer é perguntar.
E perguntar não é só uma pessoa, tem que ser várias. E depois fazer tipo uma espécie de uma noção mais ou menos geral e ou global, pronto, destas mecânicas sociais que em princípio influenciam pessoas. Nós estamos influenciados mais ou menos, queiramos ou não, por elas. E pronto, e era porrir um gajo entender e saber driblar, né, a situação. Senão ela vai continuar a repetir. E pronto. E repetir, seja de um lado ou do outro, significa que não existe uma evolução. Quer dizer que o problema não foi ultrapassado. Se o problema não foi ultrapassado, pronto, o princípio é mau. Digo eu. Mas, como não sei, pergunto.